Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz no nosso dia a dia. E como nós acabamos de ler aqui, o Senhor livra a gente das transgressões. Mas por isso que nós chegamos diante de Ti e entregamos, ó Pai, esse coração impuro, esse coração que diante de Ti pecou. Por isso, ó Pai, pedimos a Tua misericórdia, pedimos para que o Senhor esteja limpando essas transgressões, ó Pai, para que nós possamos ter acesso diante de Ti, para que nós possamos ter comunhão contigo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor apaga essas transgressões. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém, glória a Deus. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deu um tempo e escute, verás a
sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a fazer essa leitura comigo, de João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Eu vou ler os ímpares, o irmão lê o versículo par, que está aí. Diz assim o texto bíblico: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. A igreja? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Nós gostamos de vez em quando, ou sempre, gostamos de ouvir alguém dizer: eu te amo. Não é verdade? É gostoso ouvir. O problema é que quando a gente só ouve eu te amo por muito tempo, esse eu te amo acaba ficando muito vazio, muito sem sentido, fica meio banalizado. A não ser que o eu te amo venha acompanhado de alguma ação, de alguma atitude da parte da pessoa. Tem aquele livro que ficou famoso, virou um best-seller no mundo inteiro, chamado As 5 Linguagens do Amor, onde ele fala que existem outras formas de nós mostrarmos o amor que não seja só com palavras. Quando nós lemos nesse texto Jesus interrogando 3 vezes Pedro se Pedro o amava, a gente tem que no mínimo entender que o Senhor estava esperando talvez algo mais de Pedro, além de palavras. Porque quando o Senhor pergunta: tu me amas? Essa pergunta implica atitudes, implica ações, implica responsabilidade da parte de Pedro para com Jesus. Porque uma das coisas que a Bíblia gosta de trabalhar bastante são ações em vez de sentimentos. Então, na Bíblia, a palavra amor, como vocês já devem ter ouvido muito, não quer dizer sentimento, quer dizer de fato ação. A ideia de Jesus ser o verbo é a mesma ideia de Deus ser amor, mas um amor, verbo em ação. Deus mostra o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor para conosco. A Bíblia constantemente fala desse amor de Deus para conosco. Em muitas ocasiões, Jesus mesmo chega e diz, que o Pai ama o Filho e o Pai também amava os discípulos, e os discípulos ali representando todas as pessoas que Deus ama. A parábola do filho pródigo, por exemplo, é uma dessas demonstrações parabólicas de Jesus do amor de Deus, onde um jovem, o mais novo entre os filhos, resolve sair de casa, resolve tomar parte dele nos bens, resolve sair no mundo, viver de forma que queria, gastar todo o dinheiro, e depois que ele gasta todo o recurso, gasta todo o dinheiro, ele percebe que no mundo ele não estava conseguindo preencher aquilo que na casa dele ele preenchia, que era um amor verdadeiro.
Então ele volta para a casa do pai, e quando o pai o vê, o recebe em amor. Abraça o filho, beija o filho, veste o filho com melhor roupa, coloca o seu anel no dedo do filho, tudo demonstração desse amor. E Jesus na parábola quer dizer de um Deus que também nos ama, porque nós também, de alguma forma, fomos filhos pródigos na nossa vida. De alguma forma também a gente saiu da casa do pai, de alguma forma a gente viveu no mundo, usufruiu tudo que tinha que usufruir, mas nunca encontrava o amor verdadeiro. E aí quando a gente veio para Jesus, a gente recebe esse amor verdadeiro, e Paulo chega a dizer que esse amor de Deus é tão grande, que o Senhor prova ele, dando seu Filho para morrer por nós, ainda pecadores. A mesma palavra que também João diz no versículo mais evangelizável da Bíblia, né, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou seu Filho como prova de amor. Agora, se Deus nos ama de tal forma, a pergunta é: será que nós amamos Deus também de tal forma? Será que nós também temos atitudes que expressem o amor a Deus? Ou será que a gente fica só nessa de palavras? Será que a gente diz que ama Deus com lábios, mas o coração está longe? Porque essa foi uma das críticas que Deus fez a Israel: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor espera que nós o amemos, mas de tal forma que manifeste esse amor. E aí a pergunta que se faz também: como é que a gente consegue amar a Deus de verdade? Como é que eu consigo provar que amo a Deus? Porque é difícil. Isso não é uma pergunta tão fácil. E aí a resposta que nós vamos encontrar para essa pergunta, que assim como Jesus pergunta de Pedro, Deus nos pergunta: se me amas também? Nós temos que encontrar essas respostas, se nós amamos a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus vai ser aquele filho que em tudo agrada a Deus, vai ser aquele filho que verdadeiramente ama o Pai, e prova esse amor não com palavras, mas com ações. E aí eu gostaria de a gente pensar algumas coisas de como é que Jesus provava que amava a Deus, e que Jesus é o exemplo para nós amarmos a Deus também. Porque a gente não pode pensar em voltar um primeiro amor se a gente não sabe como amar esse Deus. Então, para a gente pensar em voltar ao primeiro amor, temos que pensar como Jesus amava a Deus, que é a forma como nós devemos amar a Deus. E a primeira coisa que a gente observa nos evangelhos a respeito de Jesus, na relação com Deus, é que Jesus buscava intimidade com o Pai. Porque quando o filho ama o pai, ele busca intimidade com o pai. Quando o filho ama o pai, ele quer estar junto ao pai. Então, inúmeras vezes na Bíblia nós vemos Jesus se recolhendo à parte para ter um encontro com o pai, para ter um momento de oração com o pai, para ter um momento de adoração com o pai. Na oração inicial eu coloquei de que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, como é a recomendação que Jesus nos dá. Então Jesus, quando ele orava ao Pai, quando ele adorava ao Pai, ele fazia isso em espírito e em verdade. E o que quer dizer buscar intimidade com Deus, orando e adorando em espírito e verdade? Quer dizer que a gente realmente vai estar presente, que a gente vai estar verdadeiro, que a gente vai estar inteiro nessa relação. Isso é muito importante, porque quando a gente está orando, ou quando a gente está adorando a Deus, nós temos a tendência, o homem moderno tem muito essa tendência, de ficar vagueando a mente, de a mente se distrair. Então às vezes a gente está até dizendo coisas na oração e na adoração, mas o coração está bem longe, pensando em outros problemas, em outras coisas. Não acontece isso? Porque uma das coisas que a nossa sociedade presente sofre muito é do problema de distração. Em algum grau todos nós temos déficit de atenção, né? Que é um dos males que a nossa sociedade tem, muitas pessoas sofrem disso, isso é uma patologia, mas mesmo aqueles que não têm a patologia, que não têm o TDAH, no geral, todos nós temos um pouco de déficit de atenção. Por quê? Porque a nossa sociedade nos formou assim, para ter déficit de atenção.
Porque é muita coisa chamando a nossa atenção, e é muita coisa que a gente se preocupa, é muita coisa que a gente fica ansioso, o nosso coração perturbado com essas muitas coisas não consegue focar no momento presente, na ação presente, quando está adorando ou quando está orando ao Senhor. Então a mente vagueia, e faz viagens, e vai para o problema aqui, problema acolá, né? Nossa mente, nosso coração fica de problema em problema pensando, e a gente não fica presente. A ideia de estar em espírito é estar presente, porque uma das palavras bíblicas para se referir à questão da espiritualidade, de estar em espírito, é a gente estar realmente consciente daquele momento em que nós estamos vivendo. O reverendo Valdinei Ferreira, que foi pastor até o ano passado na catedral, esse ano ele resolveu, né, passar um tempo sabático, né, não pastoreando a igreja, mas ele está dando curso sobre meditação. E uma das questões da meditação é isso, né? Um dos propósitos da meditação é você conseguir parar as muitas vozes, parar a atenção para muitas coisas, para ter uma atenção no momento presente, para você dizer: estou aqui, de coração e mente. E Deus quer que quando a gente chegue a Ele, em oração e adoração, que a gente esteja ali, em espírito e em verdade, não distraído, né? Eu gosto muito de ler os pais do deserto, que foram grandes homens e mulheres do passado, que buscavam bastante a Deus, viviam a vida ascética. Uma das coisas que eles mais lutavam era contra a distração. Eles tinham um sério problema com distração, como todos nós hoje, e eu acho que hoje nós muito mais. Distração era um demônio para eles. Eles chamavam de distração de demônio, porque a distração vinha justamente disso, para roubar o momento presente que aquelas pessoas estavam tendo com Deus naquela hora. E hoje mais ainda. Então, quando a gente resolve querer viver um momento de oração, de adoração, é o momento em que a gente tem que parar todos os barulhos externos, desligar celular, né? Faz de conta que você está no concurso público, porque no concurso público você é obrigado a desligar o celular, né? Quando você estiver na presença de Deus, faz isso, desliga o celular, desliga todas as coisas barulhentas, mas principalmente desliga o barulho mental e tente focar no tempo presente. Então Jesus ficava realmente presente com o Pai, buscando essa intimidade, buscando essa conversa, onde a atenção de Jesus era Deus mesmo. Essa era a atenção de Jesus naquele momento. E aí quando Jesus dava total atenção a Deus, Deus dava total atenção também a Jesus. É interessante naquela passagem, quando fala da transfiguração de Jesus Cristo, que os discípulos acabaram muito cansados, acabaram dormindo, né? Mas a atenção de Jesus estava tão focada em Deus, que o Senhor Deus também veio se fazer presente. Porque quando a gente está presente na presença de Deus, Deus resolve fazer-se presente também no nosso meio. E aí Jesus se fez presente naquele momento. Deus fez presente naquele momento que Jesus estava em oração. E aparece para Jesus em nuvem, a ponto de o próprio Pedro de repente acordar e ver de fato que Deus estava naquele lugar. É só quando a gente está com atenção plena na nossa oração e adoração a Deus, é que a gente consegue ver a presença de Deus. Mas enquanto o nosso coração está distraído, quando a nossa mente está muito barulhenta, a gente não consegue nem ouvir Deus e nem ver a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é vista pelos olhos da fé. Então nós precisamos, como Jesus, buscar intimidade com o Pai como uma das formas de amor. Pessoa que nos ama, ela está buscando a nossa presença, ela quer estar conosco. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar na presença dessa pessoa. Então, se nós amamos a Deus, como Jesus amava a Deus, também buscava a presença de Deus. E de forma presente, ali, com atenção. E para nós é um treino. Para nós é um treino. O treino de a gente manter o foco, manter a atenção no Senhor. Porque quando a gente faz isso é piloto automático. Nosso cérebro já está acostumado à distração, acostumado a ficar viajando. Então, toda vez que acontecer de na oração, na adoração, a nossa mente vaguear, a gente trazê-la de volta. E a gente não se criticar
porque ela vagueou. Não adianta ficar lutando contra a própria mente. O negócio é chamar a atenção de volta. Até que você vai ter a estar acostumado a estar tão presente que a mente vai te obedecer e vai estar presente na hora da oração e da adoração. Então Jesus mostrou seu amor para com Deus dessa forma, de buscar a intimidade, se recolher para orar com atenção plena, estando presente na presença de Deus, e assim Jesus ele tinha como correspondência Deus se fazer presente com ele também. Segunda forma como nós podemos aprender com Jesus a amar a Deus é mantendo um coração limpo, vivendo em santidade. Jesus, ele passou por essa terra como todos nós passamos nessa terra aos troncos e barrancos, né, na nossa vida de santidade. Mas Jesus, ele permaneceu firme. E foi pela palavra de Deus que Jesus permaneceu firme. É muito importante nós darmos atenção à nossa santificação, à pureza do nosso coração, para termos uma relação perfeita com Deus, de amor a Deus, porque o pecado nos separa do Senhor nosso Deus. O pecado é algo que Deus abomina. O pecado é aquele estado de coisa em que Deus não está presente, nem consegue estar presente, porque é totalmente diferente de Deus. Como diz Isaías, quando ele vê Deus sentado sobre um alto, sublime trono, ele vê o Senhor que é santo, 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 confirmado pelos próprios anjos. Os anjos que estavam ali ao redor naquele santuário, confirma para Isaías, este é santo e é santo. E aí Isaías, confrontado pela santidade de Deus, ele diz, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E aí é quando o Senhor, que ama a santidade, resolve mandar um dos anjos pegar uma tenaz como um símbolo de purificação, toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. O Senhor quer nos purificar, o Senhor quer nos santificar para quê? Para que a gente possa permanecer na presença dEle. Porque aquele que está em pecado não fica na presença de Deus. E aí o Senhor mesmo quer que nós possamos estar purificados, Ele nos ajuda nisso. Mas tem que ter a nossa parte, tem que ter a nossa parcela, tem que ter a nossa resistência contra o pecado, contra as tentações. O diabo tentou Jesus. O diabo tentou manchar o coração de Jesus. Tentou manchar a santidade de Jesus. Por 3 vezes o diabo tentou Jesus. E Jesus permaneceu firme. E aí uma das coisas que Jesus nos ensina para poder manter um coração puro é nós mantermos a palavra de Deus no nosso coração. Então toda vez que o diabo tentava colocar uma dúvida ou uma tentação, Jesus respondia com a palavra, porque a palavra de Deus estava no coração de Jesus para purificar Jesus. Como é que nós mantemos nosso coração puro? Guardando a palavra de Deus. Não é assim que diz o Salmo 119, versículo 11? Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É através da palavra que o Senhor nos purifica. Tem um texto muito interessante na oração de Jesus, em João capítulo 17, em que Jesus fala na oração, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a forma de nós purificar nosso coração é tirando os pensamentos impuros, tirando aquilo que macula cada um de nós, porque Jesus disse isso, né? Que o que torna o homem contaminado não é as coisas externas, mas aquilo que é interno. É a própria disposição do coração, é a forma de pensar que nos contamina. E é esse coração contaminado diz palavras contaminadas. E aí, para purificar esse coração, é trocando essas palavras imundas pela palavra de Deus. Quando Jesus resolve lavar os pés dos discípulos, lá em João capítulo 13, quando ele chega em Pedro, tem aquela situação hilária, né? Que Pedro diz, não, Senhor, tu não vai me lavar os pés? Porque lavar pés era uma atitude de escravos nas casas das pessoas. E aí então Pedro ele não queria que Jesus lavasse seus pés. Mas aí Jesus diz o seguinte, olha, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, né, como meio cômico, né, eu acho que ele dava um bom stand-up comedy, né, hoje em dia. Pedro diz, então me lava a cabeça, me lava os pés, me lava tudo. Aí Jesus responde, não, você já está limpo. Você não precisa lavar só os pés. Porque Jesus, pela sua palavra,
estava purificando o coração dos discípulos. Nós temos que purificar o nosso coração com a palavra de Deus. Eu gosto de contar essa historinha, eu acho que já contei aqui alguma vez, de uma jovem crente, que ela ia para a igreja, toda vez que tinha culto na igreja, ela ia para a igreja, e o pai não era crente. E aí o pai dizia: por que tu vai sempre para a igreja, hein? Tu vive na igreja? Aí ela falou: porque eu preciso purificar o meu coração. E como é que acontece isso? Aí ela diz o seguinte: pai, se o senhor pega uma peneira, né, e vai no rio, você tenta ali pegar água, a peneira pode até não pegar água, mas com o tempo, de tanta peneira tentar pegar água, você, quando olha para a peneira, ela está mais limpa. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nem sempre a gente guarda tudo que a gente ouve, né? Se eu perguntar qual foi o sermão da semana passada, talvez alguns não lembrem. Mas toda vez que você está ouvindo a palavra, o Senhor está purificando o seu coração. E mais ainda quando você guarda essa palavra. Porque uma das características da palavra de Deus é que ela tem cloro. É uma água com cloro. Né? A água com cloro, ela limpa, né? Todo o ambiente. Quem tem piscina em casa sabe disso, né? Se deixa a água lá parada somente, a água fica meio esverdeada e a piscina toda fica imunda. Mas quando você joga cloro, não só a água fica limpa, mas como também toda a piscina fica limpa. A palavra de Deus, ela está aí para nos purificar. Então, por isso que Jesus respondia a Satanás com a palavra. Para quê? Para manter o seu coração limpo, porque se ele amava a Deus, ele sabia que Deus habita num coração limpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Assim como a gente valoriza a limpeza do templo, valoriza a limpeza das nossas casas, nós temos que valorizar a limpeza das nossas vidas, para que o Espírito Santo se sinta bem numa casa limpa também. E isso é uma relação de amor nossa para com Deus, mantendo o coração limpo. Terceira atitude de Jesus que mostrava o seu amor para com Deus é que Jesus fazia a obra do Pai. E isso quer dizer que Jesus era obediente. Quando um filho ama o pai, ele é obediente ao pai. E a obediência e fazer a vontade do pai honra o pai. Paulo ele ressalta, né, que um dos mandamentos, o primeiro mandamento com promessas é honra o pai e mãe, pois terás vida longa, dias, né, e vida longa sobre a terra. Da mesma forma, se nós honrarmos ao Senhor nosso Deus, nós teremos vida abençoada e também longa sobre a terra. Nós honramos a Deus fazendo a obra do Pai, obedecendo Ele em todas as coisas. Jesus, naquela passagem que ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, os discípulos chegam com comida e apresentam para o Pai, para Jesus, diz assim: Jesus come. E aí Jesus responde de uma forma enigmática, né, dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, aquilo que me dá força, aquilo que me sustenta, aquilo que me alegra, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso era a demonstração de amor que Jesus tinha para com o Pai. E assim Jesus obedecia ao Pai em todas as coisas. E olha que a tarefa de Jesus era muito difícil, muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Porque nenhum de nós recebeu da parte do Pai a missão de morrer numa cruz. Nenhum de nós recebeu a missão da parte do Pai de ser cuspido, de ter uma coroa de espinho na cabeça, de ser açoitado. Nenhum de nós recebeu essa incumbência. E Jesus recebeu. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, ele fez assentar acima de todo o trono, potestades e principados, para que no último dia aconteça aquilo que nós cantamos: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Jesus vai ser honrado porque Ele honrou o Pai.
Jesus vai ser honrado porque ele foi obediente ao Pai, porque ele fez a obra do Pai. Mas Jesus fez tudo isso não esperando a honra. Jesus fez tudo isso porque ele amava o Pai. E é interessante, nós temos que aprender justamente isso, porque nós vivemos numa sociedade que o capitalismo nos leva a essa dinâmica da meritocracia, né? Então a gente age na nossa relação espiritual com Deus também de forma meritocrática. Então a gente diz que vai obedecer a Deus, esperando de Deus alguma coisa de volta. Não é? Se eu for santo, se eu for obediente, se eu fizer a obra de Deus, né? Deus vai me retribuir. E a gente espera que essa retribuição sempre seja financeira, né? A maioria das pessoas hoje em dia é assim. E o pior é que algumas igrejas ensinam as pessoas a pensar dessa forma. Né? E aí as pessoas vivem essa relação que não é de amor, mas é uma relação capitalista, da meritocracia. Ontem eu dei glória a Deus por um ateu, né? Que eu já tinha ouvido várias vezes Luiz Felipe Pondé falar sobre isso, mas ontem eu de novo estava vendo um pedaço de um vídeo dele, onde ele traz, olha só, um ateu, filósofo, ele precisa ensinar coisas que teólogos, ou falso teólogo, não sei, né? Ensina errado. O Pondé, ele estava falando sobre Jó. E ele diz assim, Jó é um dos textos da sabedoria judaica em que mostra que não existe meritocracia na relação com Deus. Porque um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que de nada precisa, ele não trabalha em relação meritocrática. Deus não depende de nada da gente. Deus não depende da nossa adoração, Deus não depende do nosso dízimo, não depende da nossa oferta, não depende do nosso serviço, não depende de nada em nós. Se a gente deixar de fazer qualquer coisa para Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Não é? E com outra característica, Deus, Ele é tão maduro, tão maduro, tão maduro, que Ele não se ofende, não se fica injuriado, não fica magoado, não fica nada daquilo que a gente faz com Deus. Porque Deus, Ele é maduro, Ele é autossuficiente. Ele não tem pensamentos mesquinhos como nós temos. Então essa ideia de meritocracia, ela é combatida nas Sagradas Escrituras. O livro de Jó é o livro mais exemplar para falar sobre isso. Porque se houvesse meritocracia, Jó nunca teria passado pelo que passou. Então o texto é um texto provocante, o texto de Jó. Provocando no seguinte, você fez tudo o que deveria fazer de bem, mas assim mesmo você pode adoecer. Assim mesmo você pode ver seus filhos sendo mortos. Assim mesmo você pode perder todos os seus bens. A sua casa pode ser queimada. Não é? Que tudo isso aconteceu com Jó e ele não merecia. Toda a discussão do Jó com seus amigos é sobre isso, né? Aqueles 40 capítulos difíceis de ler, não sei se vocês têm tanta paciência para ler Jó, né? E as discussões que tem com seus amigos. Naqueles 40 capítulos é Jó se autodefendendo diante de seus amigos, dizendo o seguinte, não, eu não fiz nada de errado. E os amigos que eram com essa mentalidade meritocrática diziam, não, você deve ter feito alguma coisa errada, porque Deus é justo. Se Deus é justo, você não ia sofrer injustiça. Mas aí, o texto todo nos mostra que existe a contingência da vida. E que a contingência da vida não escolhe pessoas, simplesmente acontece. Os filósofos da contingência, eles dizem assim que a contingência, ela é uma toda poderosa cega. Ou seja, atinge pessoas que ela não escolheu, está na frente, vai sofrer. As contingências são essas adversidades que acontecem conosco. E adversidades que acontecem por conta do pecado original que já está no mundo. Todas as desgraças que acontecem no mundo é por conta do pecado. O homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada. Então coisas ruins acontecem com o crente também. E nesses momentos ruins, o Senhor ele testa a nossa fé e nos livra quando a gente recorre a Ele. As contingências da vida é para que a gente se aproxime de Deus. As contingências da vida
é para nos alertar, como dizia C.S. Lewis. C.S. Lewis ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Para o mundo que esquece de Deus, então vem os sofrimentos. E aí aquele que sofre, né, como diz os evangelistas por aí, né, quem não vem por amor, vem pela dor. Deus ele não queria que nós sofrêssemos, mas nós buscamos o sofrimento quando pecamos. Criamos todo esse estado de pecados, todo esse estado de tragédias. E aí agora Deus ele tenta transformar todas essas tragédias em bem, quando a gente recorre a Ele, quando a gente clama a Ele. É a grande lição de José, né? José que sofreu desde pequeno, né? Um monte de coisas ruins, foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo, depois foi preso injustamente. Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que ele passou, ele disse para os irmãos: Deus transformou o mal em bem. Era necessário que eu passasse por tudo aquilo para que hoje eu fosse governador no Egito e pudesse, inclusive, salvar vocês da fome das suas terras. Então, todos os sofrimentos que Deus não queria que acontecesse conosco, mas acontece por conta do pecado, Deus pode transformar em bem. E da nossa parte para com Deus é nós mantermos lúcidos nesse negócio todo. Mantermos serenos nesse negócio todo. Aumentarmos nossa fé. E aí fazer o que Jesus fazia, buscar intimidade com Deus, manter um coração limpo e fazer a obra do Senhor. Quando buscamos intimidade, mantemos um coração limpo e fazemos a obra do Senhor, nós estamos provando que amamos a Deus. E a gente deixa todo o resto para Deus cuidar, porque a regra do reino de Deus, a lei no reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. E aí nós veremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós vamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Sendo íntimo com o Senhor em oração e adoração, mantendo uma vida de santidade e sendo fiel à obra que o Senhor nos confiou para fazer. O resto o Senhor cuida. O resto o Senhor cuida. E nós temos que aprender com essa grande verdade. Eu quero finalizar com o texto de João 14, 12, onde Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quando a gente se dedica a uma vida de intimidade, de santidade, de obedecer e fazer a obra do Senhor, nós podemos, assim como Jesus, fazer as obras que Ele faz também. Porque Ele ia estar junto ao Pai e ia enviar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias e assim abençoando as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração ao Senhor. Voltando ao primeiro amor e dizendo a esse Deus não só que ama, mas que está comprometido em viver uma vida de intimidade, de santidade e de serviço na obra. Pai Santo e amado, glorificado e exaltado seja o Senhor. Senhor, a qual nós podemos também chamar de Pai, que é uma palavra mais íntima, que é uma palavra mais afetuosa, que é uma palavra de uma relação de amor de filhos para com o Pai. Nós queremos nos sentir mais do que servos, queremos nos sentir filhos, e filhos que amam o Pai, que diz isso com palavras na adoração, na oração, mas que diz isso também através de uma vida de santidade, sabendo que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita no ser humano criado por Ele, e que esse ser humano, esse templo precisa viver limpo, com o coração limpo, e o nosso esforço em manter-nos limpos, Senhor, é porque nós te amamos e queremos colocar nossa casa em ordem para que o Senhor habite em nós e encontre essa casa limpa. Também, Senhor, queremos expressar o nosso amor para contigo, te honrando através da obediência à tua palavra, em obediência
ao teu envio, em obediência a tudo aquilo que tu nos manda fazer, pois o Senhor também nos construiu como árvores em que devemos dar bons frutos e queremos dar bons frutos, como expressão do nosso amor por Ti, Senhor. Sabendo que se nós vivermos uma vida de intimidade, de fé para com o Senhor, de santidade e de serviço, o Senhor cuidará de nós, o Senhor velará por nós, o Senhor será sempre o provedor das nossas vidas. O Senhor cuidará da nossa saúde, saúde a qual nós pedimos, Deus, que Tu venha nos conceder, pois no nosso meio existem irmãos enfermos, outros doentes, ó Pai, e eu te peço em nome de Jesus, cuida desse Teu servo, cuida da tua serva, Senhor, que está enferma, que sente dores, que sente incômodos, que atrapalha seu vigor físico, que tira a sua paz. Como um Pai que nos ama, cura-nos, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Um Pai que, ao receber o nosso amor, Ele está sempre conosco, nos protegendo e sendo o nosso provedor em todas as coisas, deixando que nada nos falte. Abençoa o Teu povo para que nada falte ao Teu povo. Prospera, Senhor, a obra das mãos dos Teus servos e servas, e que eles sejam bem-sucedidos em tudo o que fazem, ó Pai, em nome de Jesus. E isso, inclusive, testemunho de que são filhos abençoados do Pai, que são filhos amados por um Pai, que é dono do ouro, que é o dono da prata, que é o Senhor de todas as coisas. Cuida de cada um, Senhor. Cuida da Tua igreja. Abençoa esta igreja para que ela prospere e seja uma igreja que seja relevante, exaltando sempre o nome do Senhor e glorificando o nome do Senhor através dos seus atos, atos de amor. E assim a Tua igreja, Senhor, volte ao primeiro amor, volte àquele amor fervoroso, volte àquele amor que não se reduz só em palavras, mas em ações cotidianas. Nós queremos nos comprometer nesse amor para contigo. Quando Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? A resposta que Jesus deu para Pedro provar o seu amor era o cuidado dos cordeirinhos, porque quem ama implica responsabilidades, e nós queremos ser responsáveis no nosso amor para contigo, Pai, cuidando da Tua igreja também, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, em nome de Jesus e para a glória de Cristo, e recebe, Senhor, a nossa adoração e oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que você, ao ir porta fora dessa igreja, você vá em amor pelo Pai, que o seu coração se encha desse amor, e assim você saiba o que fazer para provar o amor ao Pai. E ao sair em amor e agir em amor diariamente, você possa contar com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor que já foi provado de Deus nosso Pai, e das santas consolações, do conforto e da força que vem do Espírito Santo de Deus, até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.